Os magos que visitaram a Jesus. Quem eram os magos de Mateus capítulo 2? O conceito de mago é uma tradução literal e está correta. Por isso devemos entender o que significava mago no texto bíblico. É importante observar que em Atos capítulo 13, verso 8, a mesma palavra se aplica a Elimas, e algumas traduções trazem encantador. As palavras funcionam negativamente nos documentos gregos e romanos. Portanto, em Mateus, magos é traduzido de forma correta, dentro do seu contexto. Os magos também eram sábios. Eles eram reis? A tradição cristã, ao longo dos tempos, começou a preencher algumas lacunas entre linhas, justamente porque o vocábulo magos não caía muito bem. E começou uma tradição muito cedo, por volta do século III, que dizia que em alguns lugares do Oriente os magos eram quase reis. Depois, com o passar do tempo, esse quase se tornou certeza. Para muitos no Ocidente, começaram a aparecer coroa na cabeça dos magos. Logo, os magos passaram a ser vistos de outra forma. Começaram a associar algumas passagens bíblicas que falam dos reis do Oriente com os magos que vieram a Jesus. Por exemplo, Salmo 72, verso 10 e 11. Isaías 60, verso 3 e 6. O mais importante é saber o que diz o texto bíblico. Mateus sempre que cita, recorre ao texto bíblico e o cita. Toda vez que Mateus cita o texto bíblico, ele tenta conectar isso, e isso também é chamado de citações de cumprimento. Exemplo, Mateus capítulo 1, verso 22, Mateus capítulo 2, verso 15 e verso 18. Portanto, Mateus não diz que os magos eram reis.